Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria estar aqui pela primeira vez. Obrigado, meus pastores, pelo convite. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus por conhecer esta casa. Agradeço a Deus pela membresia do corpo de obreiros aqui desta casa. E para não ficar só nas minhas palavras, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo. 1 Samuel, capítulo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Aleluia! Louvado ao Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 3 em diante. Todos acharam? E vai dizer assim: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ófines e Finéias, os dois filhos de Eli. Versículo de número 5. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo de número 7. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Versículo de número 11. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. E versículo de número 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Glória a Deus. Essa passagem é muito conhecida, nós sabemos muito bem. E essa passagem ela vai falar sobre Ana, Eucana, Penina e os filhos e filhas de Penina. E essa passagem ela vai dar um despertar para a igreja. Que despertar este que essa palavra dá para a igreja? Sobre perseverar em meio às lutas, em meio às aflições, em meio às calúnias, em meio às afrontas, em meio às guerras, perseverar em oração. E isso que me chamou em Ana, porque a Bíblia vai dizer e vai relatar que de ano em ano, Eucana ia com a sua família adorar no templo em Siló. Já era costume daquela família. E a Bíblia diz e relata que Ana não tinha filhos porque o Senhor havia cerrado a sua madre. Mas Penina tinha filhos e filhas. E por ela ter filhos e filhas, ela a irritava a sua competidora, que ainda não tinha nenhum filhos, porque ela sabia que o Senhor havia cerrado a madre dela. E o que eu começo a entender aqui nesse texto é que
tem alguém de ano em ano subindo ao templo para adorar ao Senhor e para obter resposta da parte do Senhor sobre aquilo que ela tem buscado, e tem alguém caluniando ela, confrontando ela, fazendo com que ela venha parar de buscar o Senhor e venha parar de pedir aquilo que a alma dela necessita, que era gerar um filho. Eu começo a entender esse texto e fiquei muito agraciado, porque mediante a tudo aquilo que ela estava passando, a Bíblia vai dizer que vai chegar um momento que ela está amargurada de espírito, mas ela está no templo. Mesmo ela estando amargurada de espírito, ela foi ao templo adorar ao Senhor. Porque ela não deixou tudo aquilo que ela estava passando, tudo aquilo que ela estava vivenciando, parar a adoração dela ao Senhor. Ela não deixou tudo aquilo que ela estava passando roubar a adoração dela ao Senhor. Ela sabia que havia um motivo que Deus havia cerrado a sua madre. E eu havia notado que Deus, ele não quer que Ana gere igual Penina gerou. Como assim? A Penina gerou filhos e filhas, mas a Bíblia não relata e nem menciona o nome dos filhos e das filhas de Penina. Então, Penina gerou 10 filhos, porém nenhum dos 10 filhos a Bíblia faz menção do nome deles sequer. E quando eu comecei a analisar esse ponto, eu comecei a entender que muitas das vezes Deus vai permitir algumas coisas se fecharem na nossa vida só para que a gente não venha gerar igual o nosso competidor ou igual a nossa competidora. O que adianta ter quantidade e não ter nome, não ter caráter e não ter vida com Deus? Eu pude entender aqui que Deus havia cerrado a madre de Ana para que ela pudesse gerar uma promessa. E essa promessa era Samuel. E Samuel foi um juiz, profeta e sacerdote. Então ele não foi qualquer pessoa. Ele foi uma pessoa importante para a nação de Israel. Ele foi uma pessoa muito importante ao povo do Senhor. Então, Deus, ele não queria que Ana gerasse igual a sua competidora. Então ele teve que cerrar a madre de Ana e começar a preparar Ana para aquilo que o Senhor já havia preparado sobre a vida dela. Só que para isso, o Senhor tinha que tratar o coração de Ana. Para isso, o Senhor tinha que tratar o caráter de Ana. Para isso, o Senhor tinha que tratar a maturidade de Ana. Porque se o Senhor não cerrar a madre de Ana, Ana iria gerar igual a sua competidora. Ia ficar uma competição. Eu tenho filho, mas eu também tenho filho. Mas a Bíblia não ia mencionar nenhum nome dos filhos dela. Então, o que eu entendo aqui é que Deus, ele não quer que você compete com aquela pessoa que te persegue tanto, te calunia tanto. Deus, ele quer que você entenda que ele fechou por um propósito. Qual propósito é ele? Qual propósito é esse? Uma promessa. Deus, ele quer que aquilo que ele está gerando dentro de você não venha ficar somente em um lugar. Ele quer que venha impactar em outros lugares. Ele quer que venha ser soprado a promessa. Ele quer que ele seja soprado tudo aquilo que ele está para fazer sobre a sua vida. Mas para isso, antes de Deus lhe dar aquilo que a tua alma tem tanto esperado, ele primeiro vai te tratar mediante a esse cenário que você está passando. Eu pude entender que de ano em ano, Ana subia, e de ano em ano era essa perseguição. Você vai adorar o Deus
que encerrou a sua madre, eu posso começar a analisar o comportamento e a atitude de Ana. Eu vou. Você vai adorar aquele Deus que de ano em ano você busca e Ele o te deixa sem resposta? Vou. Você vai adorar a Deus sabendo que foi o próprio Deus que cerrou a sua madre? Eu vou. Mediante a tudo isso, ela não deixava de buscar ao Senhor. Mediante a tudo isso, ela não deixava de adorar ao Senhor. Sabendo que aquilo que Penina fazia por ela feria muito ela. Sabendo que tudo aquilo que Penina falava contra Ana frustrava a Ana. Fazendo com que ela viesse parar de buscar ao Senhor. Fizesse que com ela parasse de acreditar que um dia ela poderia gerar. Só que ela continua buscando ao Senhor, mediante as aflições. E ela chega no templo amargurada de espírito. E a Bíblia menciona e começa a relatar que ela começa a orar. Só que dos lábios dela não sai som nenhum. Só que mesmo não saindo som nenhum, ela do sacerdote Eli. O que eu pude entender aqui é que mediante aquela toda a tristeza, toda a amargura, ela conseguiu mesmo assim chamar a atenção do sacerdote. O que dá a entender aqui nesse texto nesse verso o seguinte, que mediante a tudo aquilo que você está passando, você até entra no templo, tenta entregar o seu melhor ao Senhor, tenta entregar a melhor adoração, tenta orar, tenta se entregar mais e mais e não consegue. Mas mesmo assim, você nesse estado, com estas atitudes, você conseguiu chamar a atenção do seu mestre. E ele está aqui para te responder. O que você vai gerar o seu milagre. Só que há um tempo de espera. E muitas das vezes o crente não quer esperar esse tempo. E quer tentar passar à frente daquilo que Deus já havia projetado e preparado para as nossas vidas. Por quê? Porque dói muito esperar. E quanto mais o tempo passa, parece que nunca vai chegar aquilo que o Senhor já havia falado. Oh, meu Deus! E quanto mais o tempo passa, mais a guerra aumenta, mais a aflição chega, mais a tristeza começa a tomar conta daquilo que não é para tomar conta do teu coração. E o salmista vai dizer, no Salmos 42, por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, o apóstolo Pedro vai dizer assim, e lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. A promessa ainda não chegou, o milagre ainda não chegou, mas Deus tem cuidado mesmo assim de ti. Não é só porque a promessa e o milagre não chegou, porque o Senhor não está contigo. Não, há tudo um momento, há tudo uma espera. Eu me lembro muito bem de uma passagem que vai relatar que Jesus está na polpa, dormindo no barco, e seus discípulos estão com eles no barco. E Jesus se retirou no meio deles e foi dormir na polpa do barco. E quando Jesus se retirou no meio deles, foi dormir na polpa do barco, surgiu um grande vento, uma grande tempestade. E as ondas do mar começaram a ficar bravas demais, a ponto de entrar naquele barco. E os discípulos começaram a se atemerar. E eles foram lá e chamaram o mestre. Mestre, não te importa que pereçamos?
E o mestre olha para eles e vai dizer sobre a fé deles. E vai dizer assim: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que dá a entender naquela passagem que eu acabei de dizer, dos discípulos e Jesus no barco, o que dá a entender é que Jesus só se retirou por um tempo do meio deles. E a tempestade chegou, o mar começou a movimentar o barco a ponto das águas entrarem no barco. Mas uma pergunta que não quer calar: Jesus também não está no barco? Por que temer? E eles ficaram desesperados, porque eles olharam, o mestre está dormindo, mas o mestre também não está no barco. Tu acharia mesmo que Jesus estando no barco, ele vai permitir vocês perecer, ele estando com vocês no barco? Glória a Deus. E Jesus estava provando-lhes a fé, como a pastora havia dito, porque vai ter momentos que Jesus vai se retirar em questão de fala, vai ter momentos que você vai conversar com Deus e Deus não vai te responder. Mas não é só porque Deus não vai te responder, quer dizer que Ele não está te ouvindo. Não é só porque Deus não vai te responder, quer dizer que Ele não está cuidando da tua casa, da tua família, dos teus sonhos e projetos. Não é só porque Ele não está te respondendo ainda, quer dizer que Ele não está cuidando do teu ministério. Porque se não tivesse cuidado, você não estaria aqui hoje para adorar e glorificar o nome do Senhor. Só que Jesus estava provando a fé daqueles discípulos. Como é que eles vão se comportar quando eu ficar ausente de perto deles? O que eles vão fazer? Como é que eles vão pedir socorro? Aonde eles vão recorrer? Eu quero ver como que eles vão se comportar mediante ao cenário que chegou até eles. Eu quero ver como é que eles vão exercer essa fé quando o cenário bater na porta da casa deles. E Jesus permitiu isso acontecer para saber como é que os seus discípulos se comportariam mediante o cenário que havia chegado até a eles. Glória a Deus. E na vida de Ana, eu pude entender que Ana me deixou um entendimento muito maravilhado, porque mediante a toda aquela humilhação que a sua competidora fazia com ela não deixou de buscar ao Senhor, não deixou de glorificar ao Senhor, não deixou de adorar ao Senhor. E ela ia de ano em ano, e aquela humilhação ela carregava, aquela afronta ela carregava, e quando ela chegava no tempo, ela se derramava, querendo gerar o milagre dela. E ela decidiu fazer um voto ao Senhor, porque ela conseguiu entender que já que foi o Senhor que cerrou a minha madre, então tem um propósito nisso. Já que tem um propósito, eu vou fazer um voto com Deus, porque eu só quero gerar, eu só quero ter uma sensação de ter um filho, de ser uma mãe. Então o que ela vai fazer? O meu sonho é gerar, mas Deus tem um propósito na minha vida. Se Ele fechou, então vamos fazer o seguinte: Senhor, se o Senhor me deres um filho varão, eu depositarei ele por todos os dias da vida dele na tua casa, para te servir. E ao fazer isso, a Bíblia diz e relata que ele olha para ela e pensa que ela está embriagada, e ela começa a dizer: não, meu Senhor, a tua serva está amargurada de espírito. E ela começa a falar tudo para o sacerdote, tudo aquilo que ela estava passando, tudo aquilo que estava acontecendo com ela naquele exato momento. E ele libera uma palavra para ela, e ela se agarra àquela palavra e volta
para a mesa onde estava Eucana, Penina, os filhos de Penina. E a Bíblia vai dizer no verso de número 20: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Ela conseguiu fazer o que ela tanto queria, chamar a atenção do mestre. E ela fez um voto ao Senhor, e esse voto era de gerar um filho varão. E o Senhor concebeu a Ana esta petição. E o que eu pude entender aqui é que Ana nos dá um exemplo muito claro e muito valioso de nos guardarmos e passarmos para outras pessoas. O que é? Ela deixou um legado. E qual foi o legado de Ana? Perseverando em oração. É difícil perseverar. Não é impossível, mas também não é fácil. É difícil. Não é para qualquer um. É só para quem está disposto a ver Deus fazendo, mesmo que o cenário mostra que é impossível acontecer na sua vida. E eu vim com essa palavra simples, humilde e edificante. Se a vitória não vem, e parece que não vem, tem um louvor que é assim: espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz o milagre. Muitas das vezes nós chegamos na casa do Senhor de tamanha guerra, tamanha aflição, e nós ficamos com peso nas nossas costas. Ficamos desanimados, querendo largar a mão do arado, porque nós sabemos que não é para qualquer um. Fazer a obra do Senhor não é fácil, e não é qualquer um que suporta colocar a mão no arado e continuar com a mão no arado, mesmo sabendo que vai ter momentos que a tendência é piorar. Mas uma palavra que Jesus vai dizer que vai ser desse jeito: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus dizendo isso, eu pude entender e perceber que ele notou que vai ter momentos que nós vamos cansar, vai ter momentos que nós vamos desanimar por conta do fardo que é pesado. Mas quando chega nesses momentos, é o momento que Jesus nos olha e vem e diz para nós: vem, meu filho, que eu vou trocar esse fardo pesado e vou te dar um que é leve. Vem, minha filha, eu sei que você está cansada, mas eu vou te renovar. Eu vou te dar ânimo, eu vou te deixar robusta novamente, para que você possa dar continuidade e para que você possa se manter firme e constante na minha presença. Vai ter momentos que a circunstância bate, vai fazer com que você venha olhar para trás. Mas Jesus, ele vai dizer que aquele que perseverar até o fim, esse dar-te-ei a coroa da vida eterna. Nós sabemos que estamos nos últimos dias e Jesus está vindo para buscar a sua igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. E sabemos muito bem que nesses últimos dias tem se levantado falsos profetas, falsos ensinadores, falsos doutores, liberando falsas profecias, enganando muitos o povo, enganando os crentes, né? A Bíblia vai dizer e vai relatar que muitos dos escolhidos podem ser enganados. Então, o
que eu deixo para os irmãos é: não se distraia. Por quê? Porque o alvo é o céu. Não se distraia com as coisas desta vida, porque o alvo é o céu. E parando para analisar e entender tudo aquilo que o Senhor está dando continuidade aqui hoje, é que tem momentos que nós ficamos tão agarrados, né, com as coisas das nossas vidas, trabalho, família, casa, né, sonhos, e esquecer muitas das vezes a prioridade, que é o Senhor. E isso me faz lembrar de uma passagem em 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 1, vai dizer que as jumentas de Quis se perderam. E Quis fala para o seu filho Saul e o moço procurar as jumentas que haviam se perdido. E começa a procurar as jumentas que haviam se perdido. E a Bíblia relata que eles passam 3 dias procurando aquilo que havia se perdido no meio deles. Só que, analisando o texto, Deus havia permitido que as jumentas se perdessem para que Saul fosse em direção a Samuel dizer aquilo que o céu já havia preparado para a vida dele. O que eu pude entender é que vai ter momentos que Deus vai permitir algumas coisas apertar para que a gente venha se aproximar mais da presença do Senhor. Vai ter momentos que Deus vai permitir a guerra aumentar para que nós venhamos voltar a orar como nós orávamos antes. Aquela oração fervorosa que não tinha tempo para acabar e você dizia: eu só vou sair daqui quando o Senhor me responder. Vai ter momentos que Deus vai permitir algumas coisas apertar na nossa vida para que nós voltamos a se consagrar mais ao Senhor, se dedicar mais ao Senhor. Mas isso, eu pude entender que aquela perda das jumentas era uma perda momentânea. Era só para Saul poder enxergar que aquilo que ele estava procurando na terra, o céu já tinha algo maior do que aquilo que ele estava procurando na terra. Só que para que ele pudesse entender que o céu tinha algo maior do que aquilo que ele procura na terra, ele tinha que perder momentaneamente aquilo que ele estava tão agarrado para que ele pudesse enxergar aquilo que o céu já havia preparado para a vida dele. Que os irmãos possam ficar com essa passagem. Resumindo, independente do cenário que você está passando, independente da circunstância que você está vivendo, persevera em oração, porque você ainda vai gerar o seu milagre. E assim eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Tomo posse